na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Daqui a pouquinho nós vamos ler o texto, mas eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nós temos o costume, aqui, e um costume, entendemos, saudável, de pegar um livro da Bíblia e esmiuçá-lo do começo ao fim, e assim o Senhor tem nos dado entendimento, compreensão, e pouco a pouco, meus irmãos, nós precisamos perseverar, e pouco a pouco essa dinâmica vai assentando no nosso coração. Então hoje, nós iniciamos essa série em Romanos. Deixa eu ver aqui. Essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, ele é o autor. Eu peguei aqui um filme bem representativo, do apóstolo Paulo, não sei quem já assistiu, mas Romanos, sem sombra de dúvidas, foi escrito por Paulo, aquele que nós vimos nos últimos 3 domingos a respeito da sua conversão, em Atos 9, 22, 26, aquele homem perseguidor da igreja, então alcançado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, se torna um apóstolo e se põe a escrever, inspirado pelo Espírito Santo, a própria palavra de Deus, da qual nós temos hoje nas nossas mãos. Então a autoria de Paulo, ela é amplamente aceita desde os primórdios, não há nenhuma discussão em relação a isso, especialmente porque há muita semelhança do conteúdo com outras 2 cartas de Paulo também. Se você depois fizer aí uma comparação, você pode fazer essa comparação com Gálatas e com 1 Coríntios, e você vai ver uma semelhança de conteúdo muito grande. E aí, então, como Paulo escreveu Gálatas e escreveu Coríntios, então isso certifica, é mais um pontinho para bater o martelo, que de fato ele é o autor da carta aos Romanos. Por exemplo, a questão da justificação pela fé está presente nessas cartas. O assunto da distribuição dos dons espirituais no corpo de Cristo também está presente nestas cartas. Então Paulo, ele é o autor, mas como de costume da época, ele se utiliza aqui de um amanuense, um escrevente para escrever esta carta. Então, quando nós olhamos para Romanos 16, 22, nós vemos: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Não é que está tendo uma confusão aqui, o autor da carta é de fato Paulo, mas ele está se utilizando desse recurso comum, ele vai ditando esta carta e alguém vai escrevendo. Então Tércio é este homem usado ali por Paulo como esse instrumento prático para literalmente escrever. E aí então, Tércio, nessa hora das recomendações, das saudações, ele mesmo fala por ele mesmo: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo. E provavelmente também, como a gente, olhando para o capítulo 16 dessa carta, nós temos que, provavelmente uma irmã chamada Febe, ela foi encarregada de levar esta carta até a igreja de Roma, porque no conteúdo da carta tem essa recomendação, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Então há uma recomendação: olha, ela está levando aqui uma mensagem minha, receba bem esta mulher, esta irmã em Cristo, que está ali na igreja, serve a igreja de Cencreia. Cencreia era um dos portos ali da cidade de Corinto. Então, essa é uma evidência, dentre outras que nós temos, que apontam para o provável local onde o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos. Então, quando Paulo ele estava para partir aí da cidade de Corinto, no fim do seu ministério ali naquela região de Acaia, portanto, aqui na sua 3ª viagem missionária, Paulo está escrevendo a carta aos Romanos. E aí tem algumas evidências, muito provavelmente o fato dessa mulher, Febe, também estar em Cencreia, que fica nesta região. Então, cabe dizer, irmãos, que Paulo, ele não foi o fundador da igreja de Roma. A igreja de Roma, muito provavelmente, ela foi fundada
né? Ela teve o seu início por judeus romanos que se converteram aí em Jerusalém. Em que momento? Ali em Atos capítulo 2, provavelmente no momento de Pentecostes, né? Então, o evangelho chega em Roma, portanto, muito cedo, né? Então, e não foi Paulo que fundou esta igreja, mas ele está escrevendo com a autoridade apostólica para uma igreja que não foi ele que fundou. Então, o cristianismo, ele vai se estabelecer, então, como apareceu ali já em Roma, né? Na Itália, já no início, provavelmente ali entre 30 depois de Cristo, 55 depois de Cristo, e depois então de Pentecostes, os judeus romanos, aqui em Jerusalém, retornam para Roma, em todo um processo ali, com uma fé recente em Jesus, o Messias, e provavelmente eles chegam, adivinha fazendo o quê? Evangelizando, e aí então alcançando muitos, levando muitos gentios, aqueles que não são judeus, a Cristo Jesus, já ali, bem no iniciozinho, logo depois do Pentecostes, em Roma. E nesse momento, os cristãos, quando eles chegam já nesses primórdios, lá em Roma, eles começam a congregar em algumas igrejas nos lares. Isso é curioso, né, no início. Os irmãos se reuniam nos lares e também em alguns cômodos que comportavam aí, sim, 50 pessoas, um pouco mais, talvez até 100 pessoas, ou era casa muito grande, ou talvez até alugassem para que a igreja pudesse ali se reunir. Aí uma junção de judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos a Cristo. Vocês viram que eu coloquei aquela figurinha ali, dei um Google para achar o imperador Cláudio, né? Em 49, Cláudio, ele expulsa todos os judeus de Roma. E aí, claro, ele não sabe quem dos judeus é crente, quem não é. Ele manda expulsar todos os judeus de Roma. Todos os judeus precisam sair de Roma mesmo. E a causa é porque havia muita discussão sobre Cristo Jesus, quem ele era, se era um Messias ou se não era. E então este imperador Cláudio, provavelmente ali em 49, manda expulsar todo mundo. E o que acontece, né? Qual que é a implicação disso? É provável que assim os cristãos gentios eles tenham se tornado predominantes nas igrejas em casas aqui em Roma. Então, embora tenha uma junção de judeus e gentios, em virtude desse acontecimento da expulsão dos judeus, a igreja em Roma, porque os crentes gentios não pararam de proclamar o evangelho, foi crescendo. Então a gente tem uma predominância aqui disso, e só em 54, quando esse imperador morre, então o que acontece? Os judeus eles podem retornar. E com esse retorno, inclusive dos judeus cristãos, aí eles passam a frequentar as igrejas, né? E onde predominavam cristãos gentios, e daí percebe-se uma tensão no relacionamento entre esses dois grupos, os cristãos judeus e os cristãos gentios, ou seja, que não eram judeus. E há uma tensão nisso, e essa tensão, não desliga aí, fica comigo para entender esse contexto todo, é muito interessante. Essa tensão, ela acaba apontando para um dos propósitos secundários que nós podemos evidenciar na carta aos Romanos. Que propósitos secundários foi esse? Essa tensão, né, entre gentios e judeus, ambos cristãos, gera uma demanda de relacionamento, problemas de relacionamento. Então esta carta ela terá um tom pastoral, esse é um dos propósitos, né? Então, ao escrever Romanos, Paulo ele está tentando diluir as primeiras chamas ali de disputa e de divisão entre os judeus, gentios, e os crentes judeus e os crentes gentios em Roma. Outros propósitos secundários que nós também podemos perceber na carta são propósitos ministeriais e propósitos apologéticos. O que é apologética? A defesa da fé, né? Então, inclusive na nossa classe, né, na Escola Bíblica Dominical Seitas e Heresias, o tom é apologético, é você entender como as pessoas pensam e responder biblicamente, né, com respaldo bíblico sobre as inconsistências de seitas, de heresias e até mesmo de outras religiões.
Então, na questão dos propósitos ministeriais, nós vamos ver também que o apóstolo Paulo, sendo missionário que era, ele tinha o desejo de que a igreja romana, né, ou vamos dizer assim, entre aspas, estas igrejas, né, porque se reuniam talvez em casas, estas igrejas, ou enfim, pensando em unidade, a igreja romana, ela investisse financeiramente, inclusive, com apoio financeiro e espiritual, para que Paulo pudesse fazer uma outra viagem missionária. Paulo desejava chegar à Espanha, ele tinha planejado chegar à Espanha. Então, quando a gente estiver estudando Romanos, nós vamos perceber esse tom de despertamento, né? Eu vou para a Espanha e eu preciso, igreja, que vocês me sustentem, né? A nossa igreja tem investido em missões, a ideia é que nós possamos crescer nisso cada vez mais, né? Então, se você ainda não investe em missões, precisa investir em oração, financeiramente, talvez até mesmo atendendo o chamado do Senhor para se tornar um missionário, uma missionária, um pastor. Isso é necessário. As intenções apologéticas, a defesa da fé, é fácil perceber porque basicamente Paulo, ele nos fornece o plano de redenção de toda a humanidade. Então a gente poderia dizer que o tema central de Romanos é o Evangelho. É o Evangelho. E ainda há também um destaque, a realidade de que Israel, ela tem um lugar nesse plano, mesmo diante da sua rejeição obstinada de Jesus como o Messias, né? Porque no geral, Israel não reconhece Cristo, embora a gente tenha judeus aqui convertidos ao Senhor Jesus Cristo, por sua graça e por sua misericórdia. Então, o somatório, irmãos, desses subpropósitos aqui, nos permite chegar num propósito geral desta carta, e eu quero colocar aqui para que você preste atenção. Esse propósito, ele é indicado por um professor que já está na glória com o Senhor, no seminário. Até indico a compra dos livros dele, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento. E o Carlos, ele aponta para esse propósito, afirmando que a carta aos Romanos visa encorajar os crentes de Roma a partilharem sua compreensão e ministério do Evangelho como um meio gracioso e eficaz de Deus para satisfazer as necessidades morais dos homens diante dele e as suas necessidades relacionais entre si mesmos. Há propósitos então de restabelecer relacionamento com o próprio Deus, vertical e horizontal, com os irmãos em Cristo. Então, feita essa introdução geral, irmãos, para dar uma situada, né, dessa carta, apontando um pouco para o seu contexto, convém olhar rapidamente também para a estrutura da carta de Romanos. Para entender melhor o argumento de Paulo ao longo da carta aos Romanos, nós constantemente vamos nos voltar para este esqueminha aqui, para que esta imagem fique aí na tua mente. Você vai fechar o olho antes de dormir, a imagem vai estar, a tabelinha vai estar lá na tua cara, assim, para que você tenha uma visão mais completa, aguçada dos propósitos de Paulo, né? E esta estrutura aqui, então, nos permitirá inculcar na nossa mente, visando um viver coerente com o verdadeiro Evangelho. Então, quando você pode observar que a carta aos Romanos, ela está dividida em 16 capítulos. Os primeiros 11 capítulos nos fornecem praticamente um tratado teológico, que ele nos auxilia a responder às questões essenciais da vida. Quem eu sou? Existe um Deus? Eu posso conhecê-lo? Como ser justo diante de Deus? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da vida? Romanos, ele responde às grandes e mais importantes perguntas que a humanidade tem feita para si mesma no decorrer de toda a história. É ou não é uma carta importante para que você a domine, para cumprir com a missão que Deus te deu de proclamar o Evangelho? Certamente sim. Então, nesse primeiro bloco, nós vemos ali os primeiros 3 capítulos voltados, como veremos depois, de forma mais específica no decorrer aí de todas as pregações. Nós vemos nos primeiros 3 capítulos essa questão da condenação. Deus é justo e nós não.
No capítulo 4 a 5, o foco na justificação. Deus é justo quando nos justifica em Cristo. Dos capítulos 6 até o 8, santificação. Quem é salvo em Cristo Jesus inicia num processo de santificação que vai até o último dia das nossas vidas. Deus nos libertou da lei, Deus nos libertou do pecado e da morte para nós sermos justos. Nos capítulos 9 a 11, nós temos uma espécie de explicação, como se diante de tudo isso fosse feita uma pergunta: e Israel? E Israel? Deus é justo e ainda fará Israel justo, como nação. Quando ele alcançar a multidão, todos os gentios que estão no seu plano soberano, Israel se voltará para Cristo Jesus, no tempo, espaço estabelecido pelo Senhor, e nós temos que aguardar com esperança, na expectativa de que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. No segundo bloco, irmãos, que vai do capítulo 12 até o capítulo 16, nós temos uma sessão prática, a aplicação. É como se Paulo tivesse feito assim: ele escreve esse tratado teológico do capítulo 1 até o capítulo 12, e aí no capítulo 12 nós temos uma espécie de dobradiça agora, que é como que Paulo dissesse assim: tendo em vista estas verdades espirituais, tendo em vista essas realidades doutrinárias, e é claro que elas por si só, elas impactam as nossas vidas e o nosso modo de agir, mas há essa certa divisão aqui. Tendo em vista tudo isso, então agora vivam. Não vos conformais com este mundo, mas sejam transformados, pela a renovação do seu entendimento. Romanos capítulo 12, versos 1 a 2. Há uma dobradiça ali. Deus quer que a justiça de Cristo seja nossa na prática. Como nós devemos viver, tendo em vista a realidade do Evangelho em nós. Então, já que somos salvos, resgatados das trevas para a luz, o Senhor tem nova vida para cada um de nós. E nós devemos viver de acordo com isso. Esta divisão a gente também viu quando estudamos Efésios. Paulo também faz isso. Efésios tem 6 capítulos, os primeiros 3 capítulos é um tratado teológico, os últimos 3 capítulos e daí? E aí? Com base nisso, como é que vocês vão viver? É interessante como é que funciona a mente do apóstolo Paulo, na organização ali, na sua didática de instrução para a igreja. Irmãos, passemos para a leitura da primeira parte da introdução desta carta. Romanos capítulo 1, versos 1 a 7. Este é o início da mais extensa saudação de abertura feita pelo apóstolo Paulo, considerando as demais cartas. Toda carta tem uma introdução, aqui é a maior das introduções. Só para você comparar, Romanos vai apresentar 93 palavras no original, enquanto Tessalonicenses só revela ali 19 palavras. Então a gente está diante de uma introdução um pouquinho mais longa. Por quê? Ele quer fazer essa introdução. Por que ele faz essa introdução um pouquinho mais longa? Então, dos versos 1 ao 17, nós temos uma apresentação completa e ordenada da mensagem de Paulo. Talvez aqui já até indicando os temas que ele irá tratar a seguir nessa introdução aqui. Então, vamos ler. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 1 a 7. Coloquei aqui também no slide para ajudar alguns, mas priorize a sua Bíblia agora e leia na sua Bíblia. Diz assim, Romanos 1, do 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, nós, nesse texto aqui, não sei se você notou, uma repetição de algumas ideias, de algumas palavras, e aqui nós podemos destacar uma palavra-chave nesta porção: chamado. Paulo, ele estabelece as suas credenciais como um chamado do Senhor, com propósito, para divulgar o evangelho da justificação pela fé, mediante a graça de Deus. Paulo, ele também estabelece essa verdade sobre a vida dos leitores desta carta, dos destinatários desta carta. Eles também recebem um chamado em Cristo. E assim a ideia central da mensagem de hoje é de que todo cristão tem um chamado de Deus. A vida com propósito deve levar em consideração o chamado de Deus. Você quer ter uma vida com propósito? Enquanto você negligenciar quem você é em Cristo, ou enquanto você não tiver um encontro de salvação com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, a sua vida será mesmo como correr atrás do vento, com prazeres passageiros. Uma vida com propósito deve levar em consideração o chamado de Deus. E há princípios, então, irmãos, importantes em relação à percepção do nosso chamado enquanto cristãos, tanto no modo como Paulo apresenta a si mesmo, e nós vamos poder tirar então princípios de Paulo ali, né? Então, tanto na maneira como ele se apresenta, como na maneira como ele se refere aos seus destinatários, nós vamos poder tirar princípios em relação ao chamado que eu e você também recebemos. Então, todo cristão é chamado para ser servo de Cristo com uma missão. Obrigado, Bianca. Servo de Cristo com uma missão. Verso 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo se apresenta como servo de Cristo. O apóstolo, ele tinha consciência da sua missão, ele foi separado para o evangelho. E o mesmo se aplica a cada um de nós, os que cremos, conforme nós lemos em vários textos, mas eu separei aqui, 2 Coríntios 5, 18 a 20, acompanhe a leitura aqui no slide, se possível. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, e então ele está falando com alguém, né? Reconcilie-se com Deus. Quando nós nos posicionamos de acordo com a nossa identidade, que somos em Cristo, nós somos tomados e orientados pelo próprio Espírito Santo, no uso da sua palavra, a falar com autoridade. Então, quem é você para levar uma mensagem de reconciliem-se? Em outras palavras, arrependam-se. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e esta missão não pode ser dada para ninguém mais. Nós compreendemos então, irmãos, que todo cristão, ele é chamado como servo do Senhor com uma missão. É muito comum no nosso meio, no mundo evangélico, o pensamento de que a ideia de chamado se relaciona quase que exclusivamente a pastores e a missionários, né, esses de carreira, vamos dizer assim. Dentro desse pensamento, dois equívocos são igualmente comuns. No primeiro, nós colocamos esses irmãos que estão numa posição de liderança, em pedestais, e isso não pode ser assim. Como que se o relacionamento deles com Deus fosse mais próximo, como se esses fossem mais filhos, mais ungidos, e assim a oração do pastor então parece que tem mais poder, parece que ele tem então um chamado diferenciado, né? É mais fácil Deus ouvir a oração dele. O segundo equívoco desse pensamento, irmãos, é porque nós transferimos as nossas responsabilidades. Pastores e missionários é que têm um chamado especial, e portanto, eles devem falar, eles devem proclamar o evangelho.
Eu tenho a opção. Talvez você não verbalize isso, sendo o cristão de carteirinha que você bem é, mas como tem sido a prática da sua vida em relação à proclamação do Evangelho. E há 3 semanas nós temos sido encorajados a proclamarmos o Evangelho. Você anunciou o Evangelho para uma pessoa, para alguém, porque não é possível que a gente esteja orando para que Deus nos dê oportunidades para proclamar o Evangelho, e essas oportunidades não estejam ali. Talvez você esteja vivendo uma vida miserável, não condizente com o Evangelho. Acerte o passo, arrependa-se, irmãos. É um pecado você saber o que deve, como deve viver, e viver atolado no teu ego. Agora, é claro que eu não estou dizendo que a função do pastoreio, que está presente tanto no âmbito pastoral quanto no missionário, que não tem um valor diante de Deus. Há sim uma importância reconhecida na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo são funções que, assim como os demais, no bom sentido da palavra, funções, no bom sentido da palavra, devem servir para edificar o corpo de Cristo na medida que glorifica o nome de Deus. Então, na lógica do reino de Deus, não há espaço para outro intermediário que não seja Cristo Jesus. Na lógica do reino, também não é possível transferir as suas responsabilidades para outros, no caso, os pastores e missionários, ainda que estes atuem em tempo integral. É uma lógica bem carnal, você entender que o teu sustento financeiro te dá o direito de exigir um bom trabalho, como se você estivesse num restaurante querendo ser bem atendido. Esta missão é de todos nós. É evidente, irmãos, que em relação ao apóstolo Paulo, há uma distinção bastante clara. É claro que há. Ele foi o quê? Ele foi um apóstolo. Ele foi um apóstolo. Quando ele se apresenta aqui como servo de Cristo Jesus, é possível ainda que ocorra aqui, inclusive, uma alusão a passagens do Antigo Testamento, onde nós vemos personagens como Abraão, Moisés, Josué, Davi, Isaías, que também são chamados de servos de Deus. E é claro, então, que Paulo, ele é um homem submisso ao Senhor, com aquela ideia, então, do escravo, é claro que ele é submisso ao Senhor, esse conceito não está errado, mas a sua separação especial, como Deus fez com os profetas do Antigo Testamento, precisa ser reconhecida por nós. Paulo foi chamado apóstolo, definitivamente, claro, apesar dele não ser um dos 12, mas definitivamente Paulo, ele era um apóstolo em sua plenitude. Paulo, ele estava dotado, então, irmãos, da autoridade do próprio Deus, assim como os 12. Então, Paulo, ele havia sido escolhido, chamado e enviado por Cristo pessoalmente, nós vimos isso nos últimos 3 domingos. Ele foi comissionado pelo próprio Cristo. Então Paulo, algo ocorre especial, talvez ali ele seja um dos poucos que ao se converter já recebe o chamado também missionário, no sentido de para tudo, muda a dinâmica né? Geralmente acontece o quê, né? A gente se converte, aí tem todo um esquema, aí depois, nossa, eu estou achando que é mesmo, né? Mas com Paulo ali, Jesus já na conversão, já o comissiona, assim como fez com os outros. Ele foi qualificado por Jesus nas suas tarefas. Ele passou a ser uma testemunha ocular das palavras e dos feitos de Jesus. Ele testemunha, ele foi uma testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele foi também dotado, numa medida especial, com o Espírito Santo, a ponto de escrever a palavra. Então Deus abençoou também, irmãos, a semelhança dos demais apóstolos, dos 12, ele abençoou a obra de Paulo, o trabalho de Paulo, confirmando o seu valor, inclusive por meio de sinais e milagres. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, acontece também com Pedro e também com Paulo. O seu trabalho também, que também seria mais um quesito nessa lista de que coloca ele como esse apóstolo verdadeiro mesmo, legítimo, é que o trabalho dele não ficou restrito a uma igreja local, e ele nem se estendeu por um breve momento, ao contrário, ele destinou-se a toda a igreja e por toda a vida, a ponto de nós termos hoje esta palavra poderosa de Deus nas nossas mãos e o privilégio de estudá-la.
Então, nesse sentido, é claro, todos nós temos um chamado, mas Paulo ele teve um chamado apóstolo, no que se difere então no chamado que eu e você temos, né? Ou seja, esse tipo de chamado que Paulo recebe cessou, né? Não existem mais apóstolos, não existem mais apóstolos. O que existe é o chamado comum relacionado à missão de todo cristão. Todos chamados e separados para o evangelho de Deus. Apóstolo bom é apóstolo morto, como já disse aí, né, Nicodemos. Apóstolo bom é apóstolo morto. No entanto, em nossos dias, alguns se autoproclamam apóstolos, inclusive com seus shows pirotécnicos para ter milagres, e aí imitando a conduta de Paulo, pega os lencinhos nojentos e joga, porque os lenços de Paulo, né, tem um texto lá, curavam, né, aí tem uma imitação aí do povo, né, então barata. Irmãos, isso faz uma distinção muito grande de igreja saudável, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, essa missão, ela está diretamente relacionada, irmãos, à missão que nós temos sim em comum com Paulo, a proclamação do Evangelho. E isso deve ocorrer em todos os contextos que nós estamos inseridos. No trabalho, em casa, na faculdade, o nosso testemunho, claro, de vida, mas você abrir a boca e explicar com todas as letras do Evangelho é fundamental, porque como eles crerão, vão crer no quê? Nas tuas boas ações? Não, embora, claro, o teu testemunho ele é muito importante, mas você precisa estar capacitado para esta missão que você recebeu do Senhor, capacitado para proclamar o verdadeiro Evangelho. E pasmem, eu me deparo com irmãos nossos aqui que tristemente foram criados no nosso meio e não, até ontem, haviam entendido o verdadeiro Evangelho. Se isso não é triste, se isso não te apavora, irmãos, não sei mais o que pode te apavorar, porque viver esta religiosidade com irmãos, né, com irmãos não, mas com pessoas sentadas ao nosso lado que não tiveram encontro com Jesus Cristo, e você também deu de ombros, ou se acomodou com uma expressão religiosa. Pais têm que ter muito cuidado com seus filhos, antes de precipitar batismo ou o que quer que seja, certificar se ele realmente entendeu o Evangelho, e você precisa ser esse instrumento principal, esse ministério é teu. É claro que Deus usa a igreja, como eu creio que Ele está usando agora, nesse exato momento, sobre a vida das nossas crianças, as que estão aqui e as que estão ali também. Então, irmãos, a compreensão de que nós não podemos desprezar as oportunidades que o Senhor nos tem dado, essa compreensão deve nos retirar do comodismo, da zona de conforto e nos impulsionar a proclamar o verdadeiro Evangelho. Não pode ser só no férias para Jesus, é um estilo de vida, é porque você pertence a Cristo, entendeu a sua missão, que você então, por onde passa, você vai atento às oportunidades que Deus certamente tem te dado para proclamar o Evangelho. Claro que existem pessoas na nossa família, geralmente é no nosso núcleo, que a gente encontra uma grande dificuldade, né, outras barreiras, mas e as outras pessoas? Ou só a tua família importa? Erga a sua cabeça, há mais pessoas além da sua família. Inclusive em março, quando a gente tirar em umas férias, eu e Thaís, orem, nós vamos lá para minha irmã, que o Senhor dê mais uma oportunidade de proclamar o Evangelho, né, para esses que às vezes fica meio difícil, né? Eu vou estar na casa dela, então parece que também fica aquela coisa, mas que o Senhor nos dê coragem. Mas existem outros além da nossa família, que estão ao teu derredor. Então, cumpra com a sua missão. Uma vida com propósito deve levar em consideração o chamado de Deus. Todo cristão é chamado para ser servo de Cristo com uma missão, e todo cristão é chamado para cumprir essa missão com fidelidade. Versos 2 a 5, no que consiste o verdadeiro Evangelho? Olhe para o versículo 2, Paulo ele afirma que ele foi separado para o Evangelho de Deus, versículo 1, e no verso 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Verso 3, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo,
o nosso Senhor. Proclamar o Evangelho, irmãos, é simples. Nós não precisamos inventar nada. Paulo mesmo, ele afirmou, em uma das suas cartas, ele entregou, Coríntios, ele entregou o que ele também recebeu. Ele não está tirando informações da cartola, ele entrega o que recebeu. E aqui ele afirma que esse Evangelho, essa boa nova, é aquela prometida por Deus, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. E com isso, Paulo ele aponta para esta relação orgânica que existe entre o Evangelho e o Antigo Testamento. Há uma linha contínua, irmãos, que conecta a obra de Deus em seu Filho, o conteúdo do Evangelho e o Antigo Testamento. A palavra de Deus, ela é uma unidade. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nisto. Na nossa leitura anual, espero que vocês estejam engajados nessa leitura, para a cada ano você ir compreendendo cada vez mais como na verdade a palavra de Deus, ela é única, ela tem uma unidade. O Antigo Testamento contém as promessas, e o Novo Testamento ele revela como que essas promessas se dão. Então Paulo quer deixar claro que o Evangelho que ele está proclamando não é algo novo e inovador, mas está intimamente ligado às promessas de Deus, à palavra de Deus, do Deus vivo. Por isso que ele faz questão de dizer, eu fui separado para o Evangelho, o qual foi prometido por esse Deus, por intermédio dos profetas, nas Sagradas Escrituras. Então, Paulo quer deixar claro exatamente isso, não é algo inovador, é apenas o ápice daquilo que tinha sido já projetado e planejado pelo próprio Deus vivo. Essas promessas, que promessas são essas? Basicamente o Evangelho de Deus. Essas são as promessas prometidas pelos profetas no Antigo Testamento, que diz respeito ao Filho, com respeito ao Filho. Versículo 3, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Verso 4, e foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. O foco, a mensagem central do Evangelho é uma pessoa, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Paulo ele aponta para a natureza aqui humana de Jesus, segundo a carne, ao mesmo tempo em que ele aponta para o aparecimento do Filho como proveniente da semente de Davi, rei Davi, que recebeu promessa, Deus fez uma aliança com Davi, de que do trono dele ali estaria então, para todo sempre, alguém ali reinando, da descendência de Davi, e isso se cumpre em Cristo Jesus. A promessa de Deus a Davi, de que a sua semente teria um reino eterno, se torna o foco principal das expectativas messiânicas do Antigo Testamento. Os judeus estão aguardando isso, quando é que esse Messias vem, E aqui então, o que está implícito nessa expectativa toda dos judeus? Uma promessa de restauração de Israel, que começa a se cumprir em Jesus Cristo. Então, além de Jesus ser o descendente de Davi, Deus inicia, e Paulo está querendo deixar claro aqui, que as promessas que ele fez para a nação de Israel se cumprirão. Apertem os cintos, começou em Cristo Jesus. E aquilo que está prometido ainda, que não vimos acontecer, mas certamente acontecerá. Certamente. Então, o Senhor Jesus Cristo retornará. Nós vemos isso então, Jesus é colocado como descendente de Davi, como o cumprimento dessa promessa. Nós também vemos aqui um apontamento para a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, por sua vez, então, ressalta o Filho de Deus com poder. Jesus Cristo, o Evangelho é sobre uma pessoa, esta pessoa é Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. E assim então, ele resolve o problema do pecado, da condenação, porque todos pecaram e destituídos estão. Jesus é o Filho de Davi encarnado, homem, rei, versículo 3. Jesus
é Deus com poder, sua ressurreição, versículo 4. E Jesus é a fonte de graça, obediência e fé, o que ressalta o seu senhorio. No verso 5, né? Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Paulo, ele recebeu então esse chamado apóstolo para proclamar o evangelho daquele que é o descendente de Davi. Jesus aponta, como eu falei, para o início da restauração de Israel nesse sentido. E aqui no versículo 5, se quando ele fala do descendente de Davi, ele volta os olhos de todo mundo para a nação de Israel, aqui no versículo 5 nós percebemos que Jesus é o que deu graça especial do apostolado para Paulo ser sobretudo o apóstolo dos gentios, de cujos sois também vós, no versículo 6, no caso os gentios cristãos que estão ali em Roma, na igreja. O cumprimento, irmãos, da missão com fidelidade por parte de Paulo envolvia a obediência de se colocar como o apóstolo enviado aos gentios. Embora ele também sempre se dirija aos judeus, né? Qual é a estratégia de Paulo? Ele chega numa cidade, ele vai na sinagoga, ele proclama o evangelho, mas logo em seguida ele cumpre e obedece ao Senhor, ele já está nas praças, proclamando o evangelho também para os gentios. Então, envolvia obediência de se colocar como o apóstolo enviado aos gentios. Está cortando, né, esses slides aí, mas enfim, acho que está de alguma maneira auxiliando vocês de alguma maneira. Irmãos, Paulo recebe o apostolado com o objetivo de gerar obediência de fé. Ou seja, para Paulo a sua tarefa era chamar homens e mulheres à submissão ao senhorio de Cristo. Evangelho é isso, é você proclamar Cristo Jesus para que pessoas se rendam ao seu senhorio. Uma submissão que começa pela conversão, mas que deveria continuar e se aprofundar em um compromisso que durasse a vida inteira. Então Paulo chamava homens e mulheres a uma fé sempre inseparável da obediência, pois o Salvador em quem nós cremos não é nada menos do que o nosso Senhor. E nessa introdução ele se refere a Jesus como nosso Senhor, pelo menos umas 2 vezes. Paulo quer deixar claro, irmãos, conversão tem a ver com obediência. Uma fé, claro, fé e obediência são coisas distintas, mas as duas andam juntas. As duas andam, sim, juntas. Então, dessa forma, o cumprimento da nossa missão precisa se dar em fidelidade também, à medida em que nós anunciamos o verdadeiro evangelho, e o evangelho que nós anunciamos deve ser evidenciado, é claro, nas nossas vidas, por aqueles que nos escutam. As pessoas, elas devem perceber em nós uma obediência que não é separada da fé, e uma fé que anda sempre com a obediência. Então, na prática, só é possível obedecer a Jesus como Senhor, só é possível apenas quando nós nos entregamos a Ele em fé. Então resta você fazer essa pergunta para você mesmo: você já entendeu o verdadeiro evangelho? Quando você pensa, e é claro que todos nós como crentes ainda pecamos, não se trata disso, mas o pecado é um acidente na vida do crente, mais recorrente do que nós gostaríamos, mas um estilo de vida que não condiz com a nova vida e vida abundante há de se questionar. E encontre refúgio em Cristo Jesus. Fale com Ele ainda lá no escurinho do teu quarto hoje, se entregando a Ele, pedindo para Ele sondar o teu coração, e com fé reconheça que você crê na obra dEle na cruz, que você se arrepende dos seus pecados, que Ele é de fato o Deus vivo, encarnado, que morreu na cruz em nosso lugar, pagando a nossa dívida, e ressuscitou ao 3º dia e voltará. Declare com os teus lábios que você crê nesta mensagem do evangelho. Todo cristão, então, irmãos, ele é chamado para ser servo de Cristo com uma missão. Todo cristão é chamado para cumprir essa missão com fidelidade, e aí essa fidelidade precisa estar relacionada com, de fato,
fazer, executar, o evangelizar, mas essa fidelidade precisa estar necessariamente ligada ao verdadeiro evangelho. Porque não adianta de nada você abrir a sua boca para falar e promover uma mensagem que não tem nada a ver com o evangelho. Todo cristão é chamado também para pertencer ao Senhor como santo em um lugar estratégico. Sois também vós, ali os gentios, ele está falando com os gentios, se referindo a eles, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Paulo, ele apresentou as suas credenciais, como a gente viu, como chamado do Senhor, e ele se refere agora aos seus destinatários como aqueles que foram igualmente chamados para pertencer ao Senhor. A ligação direta com cada um de nós, irmãos, é muito simples. Eu e você, salvos em Cristo Jesus, também fomos chamados para pertencer. Nós que antes estávamos perdidos, fomos achados. Assim como Paulo foi chamado para ser apóstolo, os cristãos romanos e nós também foram chamados de Jesus. Chamados de Jesus. E aqui, essa ideia de chamado, não se trata de um convite, mas Paulo já está fazendo uma afirmação. Ele está afirmando que aqueles, e nós mesmos, nós somos chamados também, nós fomos alcançados, não como se fosse um convite, mas de uma forma poderosa e irresistível, pelo Deus Todo-Poderoso. Então, quando o Senhor nos alcança, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Perceba a graça e a misericórdia, e como que os textos que afirmam que Ele nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo, fazem total sentido, porque eu e você, mortos nos nossos delitos e pecados, um morto é incapaz de dar qualquer passo. E o Senhor então, ao declarar que somos mortos, que todos morreram, todos estão destinados à perdição, toma a iniciativa em Cristo Jesus e nos conduz a crer, porque é Ele que efetua tanto querer quanto realizar, é Ele agindo em nós. Olha que graça maravilhosa, apesar de você, o Senhor um dia te alcançou, e hoje te dá a oportunidade de mais uma vez, refletir sobre o modo como você tem vivido, à luz do verdadeiro Evangelho. E o tempo de você se arrepender de um estilo de vida que não corresponde ao propósito de Deus para você que é filho, é agora, não é amanhã, é nesse exato momento. Alguns textos pertinentes, eu não vou ler todos aqui, sobre essa realidade a nosso respeito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tito, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E ali tem então Efésios, e depois você pode olhar e ler, Efésios 1, 13 a 14. A forma como Paulo se dirige aos destinatários também nos permite extrair, como eu falei, princípios relacionados a essa questão do chamado que nós temos. Chamados num lugar estratégico, porque Paulo faz questão de mencionar, vocês estão em Roma, e Roma é um lugar estratégico. Deus também tem nos plantado num lugar estratégico. Há 65 anos essa igreja foi fundada, e hoje nós somos os responsáveis por dar continuidade àquilo que Deus tem continuado. Porque, claro, os nossos queridos vão envelhecendo e às vezes naturalmente acabam indo embora para a glória. Esse é o ciclo da vida. E aí? É claro que todos os idosos têm uma missão poderosa ainda a ser feita, de alcançar a sua própria geração. Mas a nova geração precisa despertar para o fato de que ser igreja requer uma seriedade. E nós estamos num lugar estratégico, como Betel. Olha onde Deus nos plantou, irmãos. Eu não canso de dizer isso. Num lado do Sesc, um ponto de referência, tem uma parada de ônibus aqui, um ponto de ônibus aqui, uma escola aqui que a gente tem orado, já tivemos algumas oportunidades. Se você não consegue ver plano de Deus ter nos plantado num lugar estratégico, não sei. E é claro, vai além, onde Ele tem te colocado, como a gente já falou na outra semana. Chamados para serem santos, sal e luz, chamados pelo amor de Deus. É assim que Paulo se refere aos seus destinatários. E uma questão relevante, irmãos, é que Paulo ele aplica mais uma vez aos gentios
aqui em Roma, 3 designações que foram aplicadas também a Israel no Antigo Testamento: chamados, amados, santos. Deus olha para Israel e chama eles disso também. E Paulo está apontando, portanto, para o fato de que esses gentios romanos, eles também fazem parte do povo de Deus, tanto quanto Israel. Claro que eu entendo que isso não faz da igreja Israel, eu entendo que há uma distinção entre a igreja e Israel. Então, a ideia, dito isso, e mais um tópico aqui, a ideia por trás desse chamados para ser de santos, quero só pontuar isso, tem a ver, na verdade, com a verdade de que nós nos tornamos santos por termos sido chamados. Quando você foi chamado, alcançado, o Senhor te resgatou e te fez santo. São santos porque foram chamados, separados, a fim de viver para a glória de Deus. Um santo é alguém, abre aspas aqui, é alguém cuja culpa foi apagada com base na expiação substitutiva de Cristo e que, consequentemente, pelo poder do Espírito que nele habita, se esforça para viver para a glória de Deus. Ele foi alguém separado e consagrado para servir. E é evidente que, no caso, um viver santo tem tudo a ver com a conduta que um cristão deve ter por ser um filho de Deus. Mas percebe que o momento em que você se rendeu ao senhorio de Cristo, Ele mudou a tua identidade, a ponto de você, apesar de você ser visto por Deus como santo, separado, com propósito, para uma missão. Então é independente dos pecados que talvez, certamente, na verdade, eu e você cometemos nessa semana. O Senhor olha para nós pelos méritos de Cristo e nos chama de santos, separados para uma missão. A nova identidade, irmãos, que recebemos em Cristo Jesus, muda radicalmente a nossa história. E nós devemos viver de acordo com essa nova identidade, com o propósito estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, uma vida com propósito deve levar em consideração o chamado de Deus. Todo cristão é chamado para ser servo de Cristo com uma missão, para cumprir essa missão com fidelidade, apegado ao verdadeiro Evangelho, para pertencer ao Senhor como santo, separado em um lugar estratégico, que é neste mundo que jaz no maligno. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e fale ao Senhor naquilo que Ele tem te confrontado com relação ao teu procedimento, a teu estilo de vida, a tua identidade em Cristo. Naquilo que você sabe muito bem que o Espírito Santo está clamando para que você se arrependa e tome postura. Se arrependa agora. Não resista, à voz do próprio Deus, que por meio da sua palavra ministra o nosso coração. Faça isso. Levante-se disposto a viver essa vida abundante hoje aqui. Não olhando para os teus sentimentos, para os teus achismos, mas para as verdades expressas na santa palavra. Você foi chamado para pertencer a Jesus Cristo, chamado para ser santo, num lugar estratégico, e em Cristo Ele já fez você assim. Se aproprie dessas verdades, irmãos. Você pode viver de uma maneira que glorifique o nome de Deus nesses aspectos, porque no fim das contas não tem outra maneira de viver que será capaz de sustentar ou de satisfazer o teu coração. Enquanto você foge, está perdendo tempo, porque o melhor lugar é com Cristo, e Ele pagou um alto preço pela tua vida, morrendo no teu lugar. Ele deseja que você se comprometa como um servo diante do Senhor, Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo para que a Tua palavra, que é eficaz, que é poderosa, possa ministrar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Que possamos nos levantar daqui nesta noite com a disposição de coração de fazer a Tua vontade,
de realmente viver do modo digno da vocação que o Senhor nos deu. O Senhor nos chamou para vivermos esta vida abundante. Nos perdoe, Senhor, pelas más escolhas que temos feito, enquanto aqueles que nos cercam estão a passos largos para o inferno, e nós rindo e brincando. Senhor, nos corrija, Senhor, nos instrua, nos capacite, Senhor, a verdadeiramente ouvir a Tua voz e a obedecer. Oramos, clamando, Senhor, pelo Teu perdão, clamando, Senhor, pelo perdão das nossas omissões, para que amanhã seja diferente, hoje ainda, mas amanhã seja diferente, com as pessoas que cruzarem o nosso caminho, que nós sejamos esse instrumento de proclamação do Evangelho. Nós precisamos do Senhor para viver assim, e graças ao Senhor, o Senhor nos dá garantias pela Tua palavra, de que somos plenamente capacitados para viver assim. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade, pela Tua graça, pelo Teu Evangelho, pela missão que é Tua e o Senhor tem nos dado. Possamos ser achados por Ti em obediência. Que assim seja, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos como igreja, na nossa pessoalidade também, em nome de Jesus.